Já alguma vez olhou para um prato de massa com um belo molho de tomate e pensou que estava a comer algo reconfortante e tradicional? Claro que sim. É um clássico. Mas e se eu lhe dissesse que a forma como tem comido este prato, e tantos outros, pode estar silenciosamente a roubar-lhe a força, dia após dia? Pode parecer um exagero, mas pense nisto. Sente que levantar-se da cadeira já exige um bocadinho mais de esforço? Que os sacos das compras parecem mais pesados do que antigamente? Ou que brincar com os netos no chão e levantar-se depois já não é tão simples? Esta perda de força não é apenas coisa da idade. É um sinal de que os seus músculos estão a pedir ajuda. Estão a pedir os blocos de construção certos, que muitas vezes lhes negamos sem sequer nos apercebermos, escondidos atrás de hábitos e refeições que consideramos normais. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo. Não vamos falar de dietas complicadas ou de alimentos exóticos. Vamos falar de pequenas adições, simples e deliciosas, que pode fazer as suas refeições de sempre para transformar o seu corpo numa fortaleza. Vamos descobrir juntos como pode continuar a comer os seus pratos favoritos, mas de uma forma que constrói músculo, devolve-lhe a energia e a independência. Fique até ao fim, porque a última dica é tão simples e tão portuguesa que se vai perguntar como não pensou nisto antes. Vamos começar por esse prato de massa. Imagine o cheiro do alho a refogar no azeite, o tomate a borbulhar lentamente, a criar aquele molho rico e delicioso. Agora, em vez de o servir simplesmente sobre a massa, vamos adicionar-lhe um pequeno segredo. Um segredo que a maioria das pessoas associa a outros pratos, mas que aqui vai fazer toda a diferença: leguminosas. Sim, leu bem. Coisas tão simples como uma lata de feijão branco, grão de bico ou até lentilhas. Pode parecer estranho, mas ouça com atenção. Quando adiciona, por exemplo, grão de bico ao seu molho de tomate, não está apenas a dar-lhe uma textura mais rica e um sabor mais profundo. Está a injetar-lhe uma dose potentíssima de proteína vegetal. A proteína é, literalmente, o alimento dos seus músculos. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar dos anos, alguns tijolos vão se gastando e caindo. A proteína são os tijolos novos que o seu corpo usa para reparar e reconstruir essa parede, mantendo-a forte e sólida. Sem proteína suficiente, a parede começa a enfraquecer, a ficar com buracos. É isso que sentimos como perda de força. O molho de tomate tradicional é maravilhoso, mas é pobre em proteína. A massa, por si só, também não é suficiente. Ao adicionar o grão de bico, está a transformar um prato de hidratos de carbono simples numa refeição completa e construtora de músculo. E é tão fácil de fazer. Pode simplesmente escorrer uma lata de grão, passá-lo por água e juntá-lo ao molho nos últimos 10 minutos de cozedura. Ou, se preferir, pode até triturar metade do grão com um pouco do molho para o tornar mais cremoso e espesso, sem que ninguém dê por isso. O mesmo se aplica ao feijão branco, que fica incrivelmente suave e quase se desfaz, ou às lentilhas, que dão uma consistência mais rústica. De repente, o seu jantar de conforto passou a ser também o seu aliado número 1 para manter a força para subir escadas e pegar nos netos ao colo. Mas a construção muscular não começa ao jantar. Começa logo pela manhã, na refeição mais importante do dia. Pense no seu pequeno almoço típico. É uma fatia de pão com manteiga e um galão? Talvez umas bolachas? É rápido, é fácil, sabe bem. Mas o que acontece algumas horas depois? Sente uma quebra de energia, uma vontade de petiscar qualquer coisa, uma sensação de fraqueza? Isso acontece porque um pequeno almoço baseado apenas em hidratos de carbono provoca um pico de açúcar no sangue, seguido de uma queda abrupta. Para os seus músculos, é como tentar construir uma casa sobre areia. O que eles precisam é de uma base sólida, e essa base, mais uma vez, é a proteína. Vamos então reinventar o pequeno almoço. O que acha de adicionar um ovo? Um simples ovo, cozido, escalfado, mexido, como preferir. Um ovo é uma pequena maravilha da natureza. Está carregado de proteína de alta qualidade, a melhor que pode dar ao seu corpo para começar o dia. Ao comer um ovo de manhã,
está a enviar uma mensagem clara aos seus músculos. Atenção, o material para a reconstrução chegou. Podem começar a trabalhar. A proteína do ovo é digerida lentamente, o que significa que lhe vai dar uma sensação de saciedade por muito mais tempo. Adeus àquela quebra de energia a meio da manhã. Em vez disso, sentirá uma energia estável e constante, que o acompanha até a hora de almoço. E não se preocupe com as histórias antigas sobre o colesterol. Estudos mais recentes mostram que, para a maioria das pessoas, o colesterol dos ovos tem um impacto mínimo no colesterol do sangue. Os benefícios superam largamente os medos infundados. Se não é fã de ovos, não há problema. Outra opção fantástica é o iogurte grego. Não o iogurte açucarado e cheio de fruta, mas o iogurte grego natural. Tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes e uns pedaços de fruta fresca e tenha um pequeno almoço digno de um campeão. Está a dar ao seu corpo proteína para os músculos, gorduras saudáveis das nozes para o cérebro e vitaminas da fruta. É uma mudança tão pequena, trocar o pão com manteiga por um ovo ou por uma taça de iogurte grego, mas o impacto na sua força e energia ao longo do dia e a longo prazo é absolutamente monumental. Está a dar ao seu corpo as ferramentas certas, logo desde o primeiro momento do dia. Agora que já fortalecemos o pequeno almoço e o jantar, vamos olhar para os intervalos entre as refeições. Aqueles momentos em que a fome aperta e a tentação de ir buscar uma bolacha ou um bolo fala mais alto. É aqui que muitas vezes deitamos por terra o bom trabalho que fizemos antes. Essas bolachas, esses doces, são calorias vazias. Dão-lhe um prazer momentâneo, mas não oferecem nada aos seus músculos. Pelo contrário, contribuem para picos de açúcar que, a longo prazo, podem levar à inflamação e dificultar ainda mais a manutenção da massa muscular. Precisamos de lanches inteligentes, lanches que não só matam a fome, mas que também contribuem para a nossa meta de construir e manter a força. Uma das combinações mais simples e poderosas é fruta com um punhado de frutos secos. Por exemplo, uma maçã com umas 10 amêndoas, ou uma banana com umas quantas nozes. Por que esta combinação? A fruta dá-lhe a doçura e a energia rápida dos hidratos de carbono e das vitaminas. Os frutos secos, por sua vez, entram com a proteína e as gorduras saudáveis. Esta dupla dinâmica faz com que a energia da fruta seja libertada de forma muito mais lenta e controlada no seu corpo, evitando os picos de açúcar. Ao mesmo tempo, está-te a fornecer mais um pequeno lote de tijolos de proteína para os seus músculos. É o lanche perfeito para levar consigo quando vai sair, para ter na despensa para quando a fome ataca. Outra opção maravilhosa e muito nossa, muito portuguesa, são os tremoços. Muitas vezes pensamos neles apenas como um petisco para acompanhar uma cerveja, mas os tremoços são uma verdadeira potência nutricional. São incrivelmente ricos em proteína e fibra. Um pequeno pires de tremoços a meio da tarde é um lanche que o vai deixar saciado, satisfeito e a contribuir ativamente para a sua saúde muscular. É salgado, é delicioso e é 1000 vezes melhor do que qualquer pacote de batatas fritas ou bolachas processadas. E por falar em tradições portuguesas, há poucas coisas tão reconfortantes como uma boa sopa, não é verdade? Especialmente nos dias mais frios. Uma sopa de legumes é saudável, está cheia de vitaminas e minerais. Mas, na sua forma mais simples, falta-lhe um componente crucial para quem quer manter-se forte: a proteína. Uma sopa de legumes por si só não alimenta os músculos, mas nós podemos facilmente transformá-la numa refeição completa e poderosa. Como? Enriqueça a sua sopa. Depois de a ter pronta, desfie um pouco de peito de frango cozido e junte-o ao prato. O frango é uma das melhores fontes de proteína magra que existem. Desfaz-se na sopa, adicionando sabor e, mais importante, uma quantidade substancial de material de construção muscular. Se não come carne, pode fazer o mesmo com peixe branco cozido, como a pescada, que se desfaz lindamente. Ou, voltando aos nossos amigos do início, pode juntar uma mão cheia de lentilhas vermelhas aos legumes enquanto cozinham. Elas cozem muito rapidamente e desfazem-se, tornando a sopa mais espessa e cremosa
e enriquecendo-a com proteína vegetal. Outra opção moderna e muito eficaz é a quinoa. Coza um pouco de quinoa à parte e junte 2 ou 3 colheres de sopa ao seu prato de sopa na hora de servir. A quinoa é um superalimento, uma proteína completa de origem vegetal e adiciona uma textura interessante à sopa. Pense na sua sopa de legumes como uma tela em branco. Pode pintá-la com os nutrientes que o seu corpo mais precisa. Ao fazer isto, transforma um prato leve, que o deixaria com fome pouco tempo depois, numa refeição robusta que o nutre profundamente, que repara os seus músculos enquanto o aquece por dentro. Deixa de ser apenas uma entrada ou um prato para enganar o estômago e passa a ser um pilar da sua estratégia para se manter forte e ativo. São estes pequenos ajustes, estas adições inteligentes aos pratos que já conhece e adora, que fazem toda a diferença entre envelhecer com fragilidade ou envelhecer com vitalidade. Agora vamos falar de um aliado que talvez esteja na sua despensa ou no seu frigorífico, mas que muitas vezes é subestimado: os laticínios ou as suas alternativas. O queijo fresco, por exemplo. Uma fatia de queijo fresco a acompanhar a sua salada ou como parte do seu lanche não é apenas saborosa, é uma forma fantástica de consumir proteína de digestão lenta. Chama-se caseína. Esta proteína liberta os seus aminoácidos, os tais tijolos, de forma gradual no corpo. Isto é especialmente importante para comer ao fim do dia ou antes de dormir. Por quê? Porque durante a noite, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Se não tivermos uma fonte de proteína de libertação lenta, o corpo pode começar a ir buscar a energia que precisa aos próprios músculos, desfazendo o trabalho que fizemos durante o dia. Comer um pouco de queijo fresco ou requeijão à noite é como deixar uma equipa de pequenos construtores a trabalhar nos seus músculos durante a noite, reparando e fortalecendo-os enquanto você descansa. O requeijão é outra estrela. É extremamente versátil. Pode barrá-lo numa tosta de pão integral, juntá-lo a uma salada ou até misturá-lo com um pouco de mel e nozes para uma sobremesa saudável e rica em proteína. Outro laticínio poderoso é, como já falamos, o iogurte grego natural. A sua consistência espessa e cremosa deve-se ao facto de ter mais proteína e menos soro de leite do que o iogurte normal. É uma base excelente para muitas coisas. Pode usá-lo para fazer molhos para saladas, substituindo a maionese. Pode misturá-lo com fruta ou simplesmente comê-lo simples. Cada colherada é uma dose de proteína de alta qualidade. Para quem não consome laticínios, existem hoje alternativas vegetais enriquecidas com proteína, como iogurtes de soja, que podem cumprir uma função semelhante. O importante é ler os rótulos e escolher aqueles com maior teor de proteína e menor teor de açúcar. Incluir estas fontes de proteína nas suas refeições e lanches diários é uma das formas mais fáceis e eficazes de garantir que o seu corpo tem sempre à disposição a matéria-prima de que necessita. Não se trata de comer grandes quantidades, mas sim de distribuir a ingestão de proteína de forma inteligente ao longo do dia, dando aos seus músculos um fornecimento constante de nutrientes para que se mantenham fortes, tonificados e prontos para o levar a todo o lado com energia e confiança. Então, ao longo da nossa conversa, vimos que a solução para manter a força e a vitalidade depois dos 60 não passa por dietas restritivas ou por abandonar os pratos que nos dão conforto e prazer. Pelo contrário, a magia está em enriquecer esses mesmos pratos. Vimos como algo tão simples como juntar um punhado de grão de bico ou feijão ao molho da sua massa pode transformar uma refeição simples num poderoso construtor de músculo. Falamos sobre a importância de começar o dia com uma base sólida, trocando o simples pão com manteiga por um ovo nutritivo ou uma taça de iogurte grego, garantindo energia estável e matéria-prima para os músculos desde a primeira hora. Percebemos que os lanches não precisam de ser inimigos da nossa saúde. Podem ser aliados, se escolhermos combinações inteligentes como uma peça de fruta com um punhado de amêndoas ou um pires de tremoços que nos saciam e nos nutrem ao mesmo tempo. E redescobrimos o poder da nossa tradicional sopa, que com a adição de frango desfiado, peixe ou lentilhas,
se eleva de um prato reconfortante a uma refeição completa e reparadora. Por fim, vimos como o queijo fresco ou o requeijão podem ser guardiões noturnos dos nossos músculos, protegendo-os durante o sono. Todos estes são gestos pequenos, mudanças que não exigem uma revolução na sua cozinha nem no seu orçamento. Exigem apenas uma nova consciência sobre o que o seu corpo realmente precisa. Lembre-se, o seu corpo é uma máquina extraordinária, com uma capacidade de se regenerar e fortalecer que o pode surpreender. Ele só precisa que lhe dê as ferramentas certas. E a ferramenta mais essencial para a força muscular é, sem dúvida, a proteína. Não precisa de se transformar num atleta de alta competição, nem de passar horas no ginásio. Precisa apenas de se nutrir de forma inteligente, com respeito e carinho pelo corpo que o acompanha há tantos anos. Cada refeição é uma oportunidade de escolher a força em vez da fraqueza, de escolher a energia em vez do cansaço, de escolher a independência em vez da dependência. É um poder que está, literalmente, nas suas mãos, no seu garfo, em cada decisão que toma à mesa. Agora, eu gostava muito de saber a sua opinião. Qual destas ideias lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Ou talvez já tenha o seu próprio truque para adicionar mais proteína às suas refeições? Partilhe conosco nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Vamos criar uma comunidade de partilha e apoio. Se achou este vídeo útil e gostou da nossa conversa, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam beneficiar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho, para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde e alegria, em qualquer idade. Lembre-se sempre disto. Nunca é tarde para começar a cuidar melhor de si. Cada pequeno passo conta. Cada garfada inteligente é um investimento no seu futuro, um futuro com mais força, mais mobilidade e mais vida nos seus anos. Cuide de si. Viva a sua melhor vida hoje e sempre.